Isaías 60, nós vamos ler o 1 e o 2, que diz assim: levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe a escuridão sobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Amém? Vamos primeiro falar um pouquinho disso aqui, depois a gente vai lá no outro versículo. Olha só o número 2, o versículo 2. O que diz o versículo 2? Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Escuridão na terra. O que significa escuridão na terra? O que será essa escuridão na terra? São os demônios, gente, que estão. Essa densas trevas, essa escuridão, são os demônios. E quem é que vai brilhar? Quem é que vai brilhar nessa escuridão? Quem é que vai brilhar? Quem vai brilhar são aqueles que vão buscar intensamente Deus para poder brilhar nessa escuridão. Porque se não buscar, se não estiver envolvido com a presença de Deus, vai se envolver nessa escuridão. Não vai ter sabedoria, não vai ter discernimento. Só que a gente já está começando a viver isso porque as trevas já estão tomando conta. Não é somente pegar a Bíblia e ir para a igreja participar de um culto. Não é só isso que Deus quer de nós. Deus, Ele quer intimidade. Deus, Ele quer que a gente se envolva. Porque senão, quando chegar mais profundamente essa escuridão, a gente não vai conseguir sair. A gente não vai conseguir ter discernimento. Nós temos que se envolver mais com a presença de Deus. Por que Deus não está se manifestando como se manifestava no tempo dos apóstolos? Porque o povo não está buscando mais. Não existe, a gente não vê mais milagre, mais cura assim como antigamente. Só a sombra de Pedro curava. Será que Deus mudou? Quem mudou foi os crentes, que parou de buscar. Quem parou foi os crentes, que parou de crer. Deus, Ele só manifesta aquilo que a gente crê. Se a gente não crê, Ele não vai se manifestar. Se a gente buscar, Deus não vai se manifestar. E as trevas estão aí, ó. Cada vez está avançando mais. E os crentes ainda estão dando mais oportunidade através da fala, através do pensamento. Como a gente viu, os pensamentos, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente pensa. Temos que ter cuidado com aquilo que a gente fala. Porque a gente pensa que está exaltando a Deus e não está. E nós temos que se preparar, porque cada vez vai ficar mais estreito. Se a gente não estiver envolvido com a presença de Deus, vamos nadar e morrer na praia. Porque a coisa não é uma brincadeira. Se fosse uma coisa comum, se fosse uma coisa de qualquer maneira, Deus, Ele não tinha mandado Jesus morrer no nosso lugar, gente. Isso é sério. Não é basta a gente pegar a Bíblia, dar uma lida aí no culto, participar e chegar em casa 1 ou 2 vezes na semana que a gente participa do culto, isso em modo geral, e levar a vida em casa de qualquer maneira, sem ter uma comunhão com Deus. Nós temos que tirar, mesmo se for 5 minutos. Deus, ó, eu trabalho o dia inteiro, eu vou tirar 5 minutos. Aqueles seus 5 minutos tem que ser sagrado ali para Deus. É tu e Deus só. Sabe? Hoje em dia, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo. Mas, gente, as trevas estão tomando conta. Se a gente não abrir nossos olhos, se a gente não buscar a presença de Deus, a gente só vai brilhar se a gente tiver a presença. Se não tiver a presença, as trevas estão, ó, tá tomando conta. E o que vai ser de nós? O que vai ser dos nossos filhos? O que vai ser dos nossos conhecidos? Gente, a gente não pode se conformar do jeito que a gente está. Trabalhar é bom? É bom.
Passear é bom? É bom. Tudo isso é bom. Deus viu que era bom, não é proibido. Só que a nossa intimidade com Deus tem que ser santa. Tem que ser um compromisso com Deus, igual aquela historinha do Zé que eu contei para vocês. O Zé todo dia aparecia na porta. Oi, Jesus! Lembra dessa historinha que eu contei para vocês? A gente tem que ter essa intimidade com Deus. Igual lá o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A gente habita no esconderijo ou a gente só visita? Aquele que habita. Será que a gente só está visitando ou a gente está habitando? Lê o Salmo 91, é ótimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas a gente não pode falar assim, eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso. Será que nós podemos fazer isso? Ou a gente vai falar assim, eu visito? Quem visita não tem intimidade, gente. Nós temos que começar a ver, eu busco tanto. Gente, tem que aumentar. Tem que crescer mais. Ainda é pouco. Deus, ele só vai começar a se manifestar quando a gente buscar mais. Igual a Lourdes sai ali na porta, as pessoas já têm que sentir a presença de Deus. A Leonilda entra no trem, todo mundo fica olhando para ela, porque alguma coisa é diferente. Nós temos que ser diferente. Eu oro de madrugada X minutos. Aumenta. Se a glória de Deus não está se manifestando, aumenta. Aumenta porque Deus, ele tem mais e mais para nós. Por que isso? Porque as trevas estão tomando conta. Os crentes estão dormindo. Estão falando de qualquer maneira, estão pensando de qualquer maneira. Nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos. Nossos pensamentos têm que estar com a palavra de Deus, como diz em Josué 1:8. Medita na palavra de dia e de noite. Quando ele fala em Deuteronômio, ensina a minha palavra no caminho, andando, deitando, levantando. Por quê? Porque Deus sabia. Deus, ele deixou para nós a palavra dele para a gente se envolver com ela de tal maneira para não ser atingido pelo inimigo. E nós temos que ter cuidado. Amém. Nós temos que ter cuidado. Verdade. De tudo que Deus tem falado conosco. Nós temos que estar atentos. Vamos abrir lá o outro. Lucas 10. Lucas 10, 19. Mais pra frente, Lourdes. Marca Isaías aí. Não, peguei. Lucas 10, 19. Diz assim: eu lhe dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano. O que me chamou a atenção aqui é sobre todo o poder do inimigo. Isso quer dizer o quê? O inimigo, ele tem um poder aqui na terra. Por isso que a terra está densa, está escura. Deus, ele nos deu autoridade, mas essa autoridade a gente só adquire quando a gente começa a ter uma intimidade com Deus. Se a gente não tem essa intimidade com Deus, não adianta. Não adianta falar em nome de Jesus, não adianta. Não adianta expulsar em nome de Jesus, não adianta, gente, não vai funcionar. Não vai funcionar. Tudo que Deus deu para nós envolve a intimidade com Ele. É a meditação da palavra, é o estudo da palavra, é a oração, é o falar em línguas, como eu falei com vocês. Tira um tempinho, mesmo que for 5 minutos, para buscar Deus. Porque as coisas vão ficar mais estreitas. Essa pandemia que a gente viu aí é só coisinha de nada. Vai vir mais coisas grossas aí.
E quem é que vai nos socorrer? Deus. Mas se a gente não tiver envolvido com a presença dele, Deus ele só vai olhar. E ele não vai poder fazer nada. Porque Deus é achado daqueles que buscam. Se a gente busca, a gente acha Deus. Agora, se a gente não busca, a gente não vai achar. E a gente vai ficar sujeito às coisas que estão acontecendo. Quem é que Deus vai dar discernimento? Quem busca. Quem está envolvido com a presença. Quem está envolvido com a palavra. Por que Deus ele fala lá em Efésios 6, lá das armaduras? Será que Deus deu as armaduras porque não tinha perigo? Deus ele deu a armadura porque tem um perigo. Quem é o nosso perigo? Quem é os perigos? O inimigo está aí, gente. A gente tem que se envolver com tudo aquilo que Deus deu para nós. É muito sério. Agora, a gente já vai virar o ano. Já vai troca de governo. Só Deus sabe o que tem daqui para frente. Só Deus sabe o que eu tenho aqui para frente. Agora, se a gente se envolver com Deus, Deus ele vai nos proteger, como diz o Salmo 91. 1.000 vai cair de um lado, 10.000 à direita, mas a gente não vai ser atingido. Mas se a gente estiver onde? No esconderijo. Se a gente estiver onde? Com intimidade com Deus. Se a gente não tiver essa intimidade com Deus, a gente vai perecer. Porque nós não somos melhores do que os outros. A gente só faz diferença aqui na terra quando a gente tem a presença. Por isso que o Isaías ele fala no levante, refúgia, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olha a escuridão que cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor. O Senhor só vai raiar em nós se a gente buscar. Gente, a gente tem que encher a nossa botija de azeite da presença. Não é somente pegar a Bíblia, vir no culto e participar de um culto e em casa viver a vida de qualquer maneira. É sério isso. A gente está vivendo os últimos dias. Daqui para frente, a gente tem que buscar mais. Se busca 5 minutos, busca 10. Se busca 10, busca 20. Tem que aumentar. Tem que aumentar. Isso é a nossa vida que está em jogo. A nossa vida espiritual. A gente sabe que a nossa chance é quando está vivo. Então é hoje, é agora. É momento de aumentar. É momento de a gente se envolver mais com a presença de Deus. Porque Deus ele não está satisfeito do jeito que a gente está. Por isso que as trevas estão tomando conta. Porque se tivesse, olha só, gente, 12 discípulos, 12 pessoas, espalhou o evangelho para tudo quanto é canto, chegou até nós. 12 pessoas. Agora a multidão de crente que está aí, Jesus não voltou ainda? Alguma coisa está errada, gente. Se todos buscassem do jeito que os discípulos buscavam, Jesus já tinha voltado para buscar a sua igreja. Nós temos que se envolver. Nós estamos no século 21. As trevas estão tomando conta de tudo. E nós temos que deixar Deus brilhar em nós. Mas Deus só vai brilhar em nós se a gente buscar. Se a gente tem um compromisso com Ele. Se a gente não tiver um compromisso com Ele, a gente não vai ter discernimento. A gente não vai saber a diferença entre a mão direita e a esquerda. Nós precisamos da presença para fazer diferença nessa terra. Amém? Senão a gente vai nadar e morrer na praia. 30 anos de evangelho e morreu na praia. Muito triste. 30 anos sem fazer. Muita coisa deixou de fazer para poder estar dentro da igreja. Morreu na praia. Gente, isso é muito triste. Ficasse lá onde que estava, então. Morrer na praia. Então vamos buscar. Vamos se envolver mais com a presença de Deus. Vamos orar em línguas. Vamos estudar a palavra. Vamos ler, vamos meditar. Você não precisa ler a Bíblia toda assim rapidamente. Você só precisa pegar um versículo e meditar nele. Se é o Salmo 23, Salmo 23. Se é o Salmo 91, Salmo 91. Pega um versículo e medita até sair faísca dentro de você. Amém?
Vamos agradecer a Deus Aleluia. pelo esse ensinamento. Pai amado, Pai querido, glorificado e exaltado seja o teu nome para sempre. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor. Obrigada pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. Obrigada pela tua palavra, que a cada dia tem nos ensinado, tem nos encorajado. Oh Deus, nos ajuda, Pai, através do teu Espírito, a meditar mais na tua palavra, a estar mais em oração, meditando, buscando a tua face, a tua presença. Pai, som dos nossos corações, som dos nossos pensamentos, que os nossos pensamentos venham estar a tua palavra, Pai, nos ajuda. Nos ajuda, Pai, nos capacita, Pai, nos orienta, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, ó Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a meditar mais. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda. Queremos sim a Tua presença. Queremos sim, Pai, mais e mais a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Te agradecemos pelo Teu ensinamento. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu brilha em nós, ó Deus maravilhoso, que a cada dia venha brilhar mais e mais e mais a Tua presença em nós. Dá-me sede, Pai, da Tua palavra, da Tua presença, Pai.